Olá pessoal, estamos aqui com um vídeo falando sobre as formas de representação cartográfica. Nessa videoaula, pessoal, estaremos discutindo sobre 5 maneiras que são utilizadas pelos geógrafos para poder mostrar os dados analisados em seus mapas, ok? A primeira forma aqui, pessoal, que eu separei, ela se refere aos símbolos proporcionais. Sempre que se fala de um mapa, pessoal, a gente vai perceber que existem elementos dentro da legenda que eles serão colocados para poder falar sobre determinadas informações. E um desses elementos são justamente os símbolos proporcionais, que nesse mapa aqui estão na forma de círculos. Mas poderiam ser também uma meia-lua, poderia ser um triângulo, um quadrado. É claro que, geralmente, quando a gente fala de símbolos proporcionais, o mais utilizado, de fato, são os círculos. E o que é que essa informação dos círculos quer demonstrar? Por exemplo, quanto maior o círculo, maior a quantidade da população dentro dos municípios brasileiros no ano de 2000. Se a gente for observar, existem municípios, por exemplo, que são um pequeno pontinho, que tem aproximadamente cerca de 9 mil habitantes, e à medida que esse círculo vai aumentando, a gente pode encontrar cidades com até cerca de 10 milhões de habitantes, ok? Então a gente vai ver aqui pontinhos até grandes círculos. Não são representadas todas as cidades brasileiras, apenas aquelas que têm de 9 mil habitantes até 10 milhões e 400 mil habitantes, ok? Quanto maior o círculo, maior a proporção de habitantes. E vejam que existem círculos com proporções diferentes. Círculos de 9 mil habitantes, 2 milhões, 5 milhões. É claro que existem cidades aqui que não se encaixarão em nenhum desses padrões aqui. Então eles estarão entre a faixa, entre um círculo e outro. Essa é a primeira forma de representar uma informação. Outra maneira de representar as informações de um mapa, pessoal, é a partir da variação de tonalidades. Isso aqui também é um método bastante utilizado. Eu trouxe aqui um mapa, por exemplo, que fala sobre a religião católica apostólica romana. E esse mapa, pessoal, ele procura identificar quais são as cidades brasileiras que possuem uma maior influência do catolicismo. Observem que existem cidades onde a quantidade de habitantes que proferem a religião católica ela chega a cerca de 65%, ou seja, uma quantidade mínima, enquanto outras chegam até mais de 92% acima. É importante notarmos que a maior parte da população católica ela se concentra principalmente no eixo nordeste, também no eixo mineiro, e também em parte, vamos dizer ali de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Mas observem que, por exemplo, o Rio de Janeiro, a proporção católica é extremamente pequena. As regiões mais ao centro do país, como o norte e centro-oeste, também a gente vai ver uma proporção pequena. Os litorais também, geralmente, eles têm uma ampliação em relação a isso, ou seja, uma redução. Então, observem que, por exemplo, a partir das tonalidades desse mapa, a gente consegue discernir, por exemplo, quais localidades existem mais católicos, quais municípios brasileiros a influência católica é maior e quais municípios a influência do catolicismo ele está sendo reduzido, ok? Isso aí é uma característica desse mapa, viu, pessoal? É claro que a gente pode trabalhar tanto a proporcionalidade, vamos dizer, das figuras geométricas, símbolos proporcionais ou a variação de tonalidades em qualquer mapa, viu, pessoal? Na verdade, todas as informações que iremos trazer aqui, as representações, elas podem se encaixar sobre qualquer característica que você quiser. Na verdade, o geógrafo ele pode utilizar qualquer uma dessas ferramentas sem nenhum problema, beleza? Outra representação bastante comum, pessoal, nos mapas são símbolos pontuais. Observem que esse mapa aqui, pessoal, ele fala sobre shopping centers.
Cada pontinho desse representa uma cidade brasileira que possui shopping center. Existem estados, por exemplo, que só possuem cerca de um shopping center em todo o estado, enquanto há estados que existem diversos. Então, cada pontinho desse, é claro que ele não demonstra que cidades são, ele apenas distribui os pontinhos, mas que a partir disso você tem uma noção de quantos shopping centers existem em cada estado brasileiro. Outro símbolo que também pode ser utilizado são os símbolos lineares, ou seja, que são bastante utilizados, por exemplo, quando a gente fala sobre migrações, quando a gente fala de deslocação populacional de uma região para outra. Esse mapa aqui mesmo, ele fala muito sobre essa questão. Por exemplo, do século XIX para o século XX, países onde a população saiu e o destino final dessa população. Observe que quanto mais fino for a linha, menos pessoas, ou seja, a linha quase inexistente aqui, migrações de até 5, de menos de 5 milhões de habitantes. E à medida que ela vai enlarguecendo, também a proporção aumenta. É a mesma coisa, vamos dizer, lá dos símbolos proporcionais. Quanto menor o círculo, menor a quantidade. Quanto maior o círculo, maior a quantidade. A mesma coisa acontece com a linha. Quanto mais fina a linha, menor a quantidade. Quanto mais larga a linha, maior a quantidade. Aí aqui ele dá a informação nesse mapa, tanto da linha, da quantidade de pessoas a partir da largura das linhas, como também ele disponibiliza aqui uma legenda, um gráfico, mostrando em termos percentuais, por exemplo, a quantidade de população que saíram, por exemplo, da Europa e os países destinatários, por exemplo, Brasil 7%, Canadá 8%, Estados Unidos 9%, e assim sucessivamente, até chegar à Argentina, que houve um quantitativo de 22% da sua população formada por imigrantes europeus do século XIX para o início do século XX, ok? E a gente vê, por fim, pessoal, também o mapa anamorfose, que ele não busca mostrar os países em suas proporções reais, mas procura construir informações a partir de determinados atributos. Por exemplo, esse mapa aqui, pessoal, ele fala muito sobre países que utilizam energia nuclear. Observe, por exemplo, que o Japão, aqui se fosse um mapa normal, ele seria extremamente pequeno. Porém, no mapa anamorfose, ele fica muito maior do que toda a América do Sul. Porque lá não existem recursos hídricos que proporcionam a produção de energia a partir de hidrelétricas. A quantidade também de energia eólica é pequena. Então, eles dão preferência à energia o quê? Nuclear. Então a gente vai ver, por exemplo, aqui, a Europa também é a mesma coisa. Países europeus, Japão, China, Estados Unidos são extremamente dependentes dessas fontes de energia nuclear. Já os países que dependem menos dessa forma de energia, pode perceber que no mapa eles estão em proporções menores. A Austrália aqui é uma proporção muito menor, por exemplo, do que o tamanho real dela. A África, por exemplo, está muito menor do que de fato o continente possui de extensão territorial real. A América do Sul, a mesma coisa. Isso são características do mapa anamorfose. Esse aqui fala, por exemplo, de questão de energia nuclear, mas poderia ser tranquilamente, por exemplo, produção de petróleo, por exemplo, países que utilizam-se de petróleo, poderia ser países com recursos hídricos. Se caso fosse recursos hídricos, pode ter certeza que que o Brasil aqui provavelmente estaria muito maior do que a Rússia, tranquilamente. Ok? Então, isso depende da informação. Na verdade, as características desse mapa anamorfose, ou seja, o fato de um país estar maior ou menor, vai de acordo com a informação que vai estar sendo discutida dentro do mapa. Ok? Desde já agradeço a atenção de vocês. Como disse anteriormente em outros vídeos, vocês podem entrar em contato comigo para tirarem dúvidas.
podem comentar aí no próprio vídeo do YouTube, vocês podem falar comigo pelo WhatsApp, Instagram, Facebook, Classroom, que a gente vai estar lá disponível para dar as devidas orientações. Desde já agradeço a atenção de todos vocês e desejo a todos, desde já, bons estudos.